Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Pastor Moraes mais uma vez aqui com vocês. Estou aqui para falar com vocês das bênçãos de Deus, não é? Que Deus tem nos proporcionado aqui neste lugar, né? Aqui nesta terra. Olha que lugar maravilhoso. Aqui a gente pode pegar a nossa Bíblia, meditar. Aqui nós pode estar orando a Deus também, fazendo a nossa alma se alegrar no Senhor, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu sou muito grato pelo Senhor ter me escolhido, não é? No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu serei como um sino que tine e para nada se aproveitaria. Se aproveita nada. O sino tine, ele fica lá no canto dele, lá não sai de lá para nada, né? Tine na hora, chama atenção naquela hora, depois acaba, não é? Mas o amor é diferente. Jesus disse para nós amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas o engraçado é que muitas das pessoas confundem as coisas. O nosso próximo dá um entender na cabeça de algumas pessoas que o nosso próximo é o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, tá ali, ó, praticamente junto. Não é exatamente isso que a Bíblia quer nos dizer. Amar o nosso próximo como a ti mesmo, está dizendo que não pode existir excepção de pessoa. O camarada está falando mal de você, está discutindo com você, e você às vezes se exalta e acaba muitas das vezes errando mais do que quem errou com você. A palavra de Deus diz o seguinte: se um doido jogar uma pedra contra você, e você pegar a pedra e jogar ela de volta, você é mais doido você é mais doido do que quem jogou a pedra. Então, aí a pessoa fala assim,
Quando der um tapa no rosto, dá o outro lado. É difícil, não é? É difícil. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado cativo ao cativeiro. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que Jesus foi levado cativo ao cativeiro como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Lá, no Getsema, ele se afastou dos discípulos para orar em particular e de repente Jesus ele começou a suar. Jesus começou a suar. Ó, tô com a Bíblia aqui não, ó. Tá, seus fariseus, que acha que conhecimento da Bíblia está com ela toda hora aqui, ó. E às vezes você está com ela e falando besteira. Deixa eu te falar uma coisa. Então Jesus se afastou dos discípulos e ali ele começou a orar no particular. A Bíblia diz então que o suor de Jesus se transformava em sangue. Se transformava em sangue. E Jesus dizia assim: Pai, se for possível, olha a aflição de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Não é? Então, era um propósito de Deus que não podia de jeito nenhum voltar atrás. O que esta palavra quer dizer é que nós não devemos voltar atrás por nada. Temos luta? Temos. Vai continuar tendo luta, pastor? Vai. Vai. Existe na luta, vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É reino contra reino, nação contra nação, é filho contra pai, é irmão contra irmão. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas aí, a luta ela não vai parar, meu irmão. Ó, a luta não vai parar, ela vai continuar. Lá no mundão, é muito simples, né? Lá no mundão é simples. Mas quem está nos pés de Cristo, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, a potestade do mal que nos rodeia pelos ares. Então, constante oração para Deus repreender todos os dados inflamados do maligno, para que nós possamos ter vitória todos os dias e suportar as aflições, suportar as dores, suportar os levantes, suportar os dedos duros do diabo, que procura nos atrapalhar, que procura só apontar, não é? Mas é assim. Lá no Salmo 133, diz assim: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui tem uns pernilongos arrumados, viu? Vivam em união. E essa união é como o óleo que cai sobre a cabeça, que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Isso é maravilhoso, a gente parar para meditar nisso, nesta passagem bíblica. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu te pergunto, você é unido com o seu irmão?
Você é unido com seu irmão? Vamos fazer uma comparação aqui, vamos ver se há união, sim, de verdade e amor pelo seu próximo. Ó, você tem uma boa remuneração, você tem um bom emprego. Se amanhã o seu irmão, seu vizinho, seu irmão, de sangue ou não, seu próximo, precisar de um grão de arroz, um copo de arroz, um saco de farinha, um pedaço de pão, você tem coragem de enfiar a mão no bolso e falar: irmão, vai lá e compra uma cesta básica para você passar esse vento aí junto com os seus filhos? Teria coragem? Mas de boca para fora é fácil falar eu tenho. De boca para fora, se eu perguntar isso para 1000 crentes, ele vai falar que tem. É real. É a real. Se perguntar se quer ir para o inferno, se perguntar para ele, você quer ir para o inferno? Ele vai dizer não. Ele vai dizer não, jamais, quero não. Aí, pergunta para ele, você quer morrer? Ele vai dizer não, também não, né? Ele quer tudo, mas ele não quer pagar preço. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tudo ele quer, mas tudo tem um preço. Só que ele não quer pagar esse preço. Ele quer tudo na mão, mas o preço que é bom a ser pago para conquistar, ele não quer. Josué e Caleb foram indicados, vamos dizer assim, que faltou a palavra, enviado para a cidade de Jericó, para sondar a terra. Porque Deus já havia prometido para Israel que mandaria o povo de Israel para uma terra aonde manava leite e mel. Leite e mel. Uma terra maravilhosa. Uma terra que tudo dava, tudo que planta ali prospera. Mas quando Josué e Caleb olhou de longe a terra, ele percebeu que existia gigantes ali. Existia gigantes ali. Aí eles disseram: nós não vamos conseguir. Ao tamanho do cara, ao tamanho dos soldados, nós não vai conseguir. Eu quero te perguntar, qual é o tamanho do gigante que está te atrapalhando? Qual é o tamanho da dificuldade que está te atrapalhando? Não existe gigante para que Deus não possa derrotá-lo. Ei, pega a visão. Não existe gigante que Deus não pode derrotá-lo. E Deus está te dando, meu irmão e minha irmã, autoridade para jogar este gigante por terra. E deixa eu te falar como é que Deus faz. Deixa eu te falar como é que Deus faz. Quando o rei de Israel dizia, aquele que
que derrotar esse gigante que atrapalha todo mundo, esse camarada vai casar com a minha filha e não vai pagar imposto. Viu? Esse camarada vai casar com a minha filha e não vai pagar imposto. E você sabe que imposto de renda come no prato, não é? Você pode correr da cruz e o imposto de renda corre atrás de tu. É. Aí, houve lá um comentário lá e disse, mas quem teria essa coragem de enfrentar o gigante Golias? Quem? E Davi se prontificou, um cara desse tamanhozinho, se prontificou e foi. E aquele gigante, com uma espada desse tamanho, não sei, não dá para imaginar quantos quilos aquilo pesava, mas eu sei que o cara era grande. E aquele gigante começou a tirar onda com a cara de Davi. Você, na linguagem da gente, para você entender melhor, você é um pirralha desse. Você é um pirralha desse. Você quer me enfrentar? E Davi olhou para ele e falou assim, olha, você vem com espada, mas eu venho com o nome de Deus de Israel. E o gigante, com uma pedrinha chamada Vitória, lá naquele estilingue chamado Na Funda, ele girou e pô, jogou. Olha como que Deus faz. Deus envergonha aquele que procura querer te atrapalhar, sabia? Deus corrige. E para a vergonha do gigante, a pedra pegou na testa e ele caiu com a cara no chão. Com a cara no chão. Então é assim. Então, o que eu quero dizer? Não existe gigante. Deus te dá autoridade para repreender o gigante. E Deus manda te dizer, minha irmã, meu irmão, não pare. Não pare na caminhada. Porque o que mais o inimigo quer é fazer você perder a sua coroa. Guarde bem o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Salmo 133, o comboio com suave eco, os irmãos vivam em união. Tem que existir união entre o povo de Deus. Aquele camarada vai naquela igreja fazer uma visita, o seu pastor proíbe. Isso é união? O obreiro vai naquela igreja pregar, o seu pastor, no dia de reunião de obreiro, ele te malha. Te malha até por tabela, para achar que você não está entendendo que é contigo. Eu já vi muito disso, tá certo? Te malha. Isso não é união. Isso não é união. União que quer fazer uma roda e colocar todo mundo dentro daquela roda e ficar só ali, isso não é união. Quando Jesus vem buscar a igreja, todos vão estar todos em um só lugar. Você entendeu? Não vai ter desunião. Jesus vai unir todas as igrejas, todas as nações. Entendeu? Amai uns aos outros como a ti mesmo. Tem que existir isso. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 13.
Se não tivesse amor, se não tiver amor, será como o sino que soa, e isso para nada aproveita. E eu termino aqui falando do Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmista Davi. Para ele escreve cantando, porque todos os salmos do salmista são cânticos. Talvez você não saiba disso, viu? O livro dos salmos não tem capítulo. Tem Salmo 30, Salmo 20, Salmo 40, entendeu? Salmo 40, entendeu? Salmo 47, tá? Ó. Salmo 47, ó. Tá entendendo? Não, se você não estiver entendendo, vai para a Bíblia. O que diz no Salmo 47, ó? Eu tô dando a pista. No Salmo 47, entendeu? Então, pessoal, esse lugar aqui, ó, maravilhoso. Cidade dos sonhos. Então, agora deve ser umas 2 horas, 2 e pouca, por aí. Agora eu vou almoçar. A minha esposa, missionária Alba, tá ali, ó, preparando aquele guisado. E agora eu vou almoçar. Eu já fiz um vídeo, já joguei na rede. E eu quero te pedir, você que vai assistir esse vídeo aqui no Facebook ou no YouTube, deixa um gostei. No YouTube, se inscreva no canal, tá bom? Dá um gostei, dá um like lá. Ativa o sininho para você receber as futuras notificações de vídeos que o pastor Moraes vai estar lançando no canal. Eu te peço, em nome de Jesus, entrou no canal, se inscreva. Eu sou carente da sua inscrição lá no canal. Vamos abençoar esse canal. É de graça. É só pegar seu dedinho abençoado e pronto, já está inscrito. Pagou nada para abençoar o canal do Pastor Moraes. Lá, Pastor Moraes, aqui tem fogo. Que Deus te abençoe. Todos os irmãos, pastores, aí, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Pastor Márcio, no Ponte Alta, Pastor João, quem mais? Pastor Francisco, Assembleia de Deus, Ministério do Calvário, Pastor Presidente, Pastor Amaro, e aqui meus amigos, em particular o evangelista Renato, na Praia Grande, Pastor Valério, Pastor Reinaldo Nascimento, Pastor João Avelino, Pastor Valério eu já falei, né? Enfim, Pastor Gesiel Padilha, presidente na cidade de Santos da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Enfim, tantos pastores que, se eu for falar aqui, o Pastor Zequinha, viu? Pastor Zequinha lá em Iguape. E também o pastor Ricardo, Pastor Ricardo lá no... Esqueci agora.
lá pro lado de... Oh meu Deus, esqueci. Mas o pastor Ricardo sabe do que eu tô falando, né? Então, pessoal, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu vou me atrapalhar e não vai ficar legal. Mas que Deus abençoe, faça isso, tá bom? Faça isso. Não deixe o diabo te enganar por nada, tá bom? Quem não tem visão, pede a Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, tá bom? E com certeza, o nosso alvo é o céu, tá bom? Se alguém se levanta contra você, se alguém está mentindo, falando algo, alguma besteira contra você, não te importe não. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque Jesus disse, assim como eu fui perseguido, tu também serás perseguido. Então, a perseguição não vai parar hoje nem amanhã, vai continuar, viu? Só vai acabar quando Jesus vir buscar a igreja. É por isso que nós temos que estar vigiando, firme na fé, sem nunca desistir da caminhada. Quero mandar também o meu abraço, meu carinho para o meu irmão, pastor Jair, lá em Fortaleza, pastor Abel. Não sei onde meu irmão, pastor Abel, está morando, mas que Deus abençoe. Quero mandar para o meu irmão também, Jânio, lá em São Vicente, e para o meu irmão caçula, pastor Jusbi, lá na cidade de Praia Grande. Tá bom? Tentei lembrar alguns aqui, graças a Deus consegui. Que Deus abençoe e fique a todos na paz do Senhor e que tenham todos, de novo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Dê um joinha, se inscreva no canal, que a benção é nossa, no nome de Jesus.